Logo quando a gente começa a desenhar, a gente já começa a estudar sobre luz e sombra. E como que a gente faz isso? A gente começa a estudar sobre luz e sombra usando lápis grafite ou lápis graduados. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Nathan e hoje a gente vai fazer uma pintura usando lápis grafite. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre como funcionam os lápis grafite. Vocês já devem ter reparado que os lápis grafite têm várias numerações, e dentre elas HB, 4B, 6B, F, são várias numerações mesmo. Mas para que serve cada uma delas? Os lápis de numeração H, ou seja, 4H, 2H ou H mesmo, a gente tem um lápis um pouco mais duro. Se você encontra um lápis de numeração B, significa que esse lápis é bem pigmentado e mais macio. Os lápis com a classificação F são lápis de ponta fina. E por último, a gente tem os lápis de classificação HB, que são lápis bem duros e bem pigmentados também. E a gente usa esses lápis na pintura, aproveitando ao máximo possível cada tipo de textura e pigmentação que ele pode oferecer pra gente. E aproveitando a deixa, eu quero te apresentar para o meu curso de desenho Retratos em Grafite para Iniciantes. Nesse curso você aprende todo o processo da criação de um retrato, desde a estrutura do crânio humano até a pintura usando lápis grafite. E aproveita porque tá rolando uma promoção de desconto lá no site com até 40% de desconto, então corre que a promoção é por tempo limitado e a gente se encontra lá. Bem, estamos aqui no meu sketchbook para fazer a pintura. Os meus lápis, eles são da Lyra, mas tem outras marcas, tem vários tipos de lápis também, tem da Staedtler, da Stabilo, da Faber-Castell, e todos eles são muito bons, aí vai da sua preferência, do que você gosta e do resultado que você quer pro seu desenho. E como que funciona a pintura em grafite? Bom, a gente vai fazer a pintura em camadas. O ideal, assim, é você usar um lápis mais durinho para você fazer o rascunho, e os lápis mais escuros, como por exemplo 2B, 4B, 6B, para você fazer o sombreamento. E assim, como na pintura em grafite a gente não tem cores, a gente tem que trabalhar bastante com contraste de luz e sombra. Então quanto mais sombra o seu desenho tiver, quanto mais contraste ele tiver, mais interessante ele vai ficar. E eu, particularmente, gosto bastante de contraste. E aí ao longo do desenho a gente vai aplicando camadas e camadas e camadas de lápis, escurecendo vários detalhes que a gente quiser, como por exemplo, eu gosto de escurecer bastante a linha da testa. A gente tem sempre que pensar que assim, a luz ela vem de um lado e aí a sombra, né, onde a gente vai colocar as sombras mais escuras, são no lado oposto da luz. Então, por exemplo, se nesse desenho a minha luz vem da esquerda, eu vou escurecer bastante todo o meu lado direito para que assim tenha um contraste bem interessante. Então, por exemplo, depois do nariz lá pro outro olho do lado direito, eu vou escurecer bastante o lado direito da boca, do queixo, do pescoço, do cabelo, todo o lado direito vai ser onde eu vou escurecer. E isso vai dar um efeito de contraste, iluminação bem legal pro desenho. É legal também você pegar um lápis um pouco mais escuro para você fazer o cabelo, as sobrancelhas, as narinas e tal, porque realmente são partes do nosso retrato que acabam sendo mais escuras, a não ser que seja a sua intenção ser mais clara, mas como são partes que geralmente acabam sendo mais escuras, compensa você já fazer com lápis um pouco mais escuro, como por exemplo, eu comecei a fazer essa pintura com o lápis 2H, mas o cabelo, a sobrancelha e os olhos eu já fiz direto com o lápis 2B, que ele é um pouco mais escuro, mas funcionou bem esse contraste, eu achei que ficou bonito e eu sinceramente adorei o resultado. Nesse desenho eu sombrei bastante o pescoço e a região do tórax em si também, porque como ele tá de lado, né, eu queria deixar evidente o ombro, então eu fiz bastante sombra nessa região pra conseguir fazer o máximo de forma possível ali pro ombro do desenho e da forma mais discreta também, né, porque eu achei que ficou uma composição interessante, assim, esse ombrinho meio assim. Eu escureci bastante a frente do pescoço, a parte de trás na coluna também eu escureci bastante, até um pouco mais do que a parte de trás da cabeça, mas eu achei que mesmo assim ficou interessante por conta do contraste, né, que dá, porque dá a impressão que ele tem um cabelo com uma cor diferente. Por mais que o desenho seja só em tons de cinza, a gente consegue associar alguns tons, né, algumas tonalidades a algumas cores. Então eu achei que isso funcionou muito bem pro desenho e funciona, né, se você tiver uma noção de colorimetria, você consegue fazer muito bem com que os efeitos de luz e sombra lembrem outras cores, né, então tem diferença, né, de um efeito de luz e sombra para uma pele branca, para uma pele negra, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você fazer o desenho. Depois que eu faço a maior parte da pintura, eu pego o lápis mais escuro que eu tiver e eu vou fazendo alguns detalhes na pintura, como por exemplo, eu escureço mais o cabelo, a sombra da orelha, do pescoço, a frente do tórax também eu acabo escurecendo um pouco mais, e a gente tem que ir fazendo esses detalhes, e quanto mais a gente vai pintando, mais a gente vai percebendo alguns detalhes, né? Eu sempre falo que a gente não acaba a pintura, a gente escolhe parar com a pintura, porque se a gente for ficar pensando
pensando, vai sempre ter alguma coisinha pra mudar. E a pintura, ela é uma coisa livre, né, gente? É uma coisa que a gente tem que se libertar ali, deixar sair o que a gente tiver que deixar sair. E a gente acaba falando assim, eu acho que dessa forma está bom. E quanto mais a gente vai evoluindo no desenho, mais detalhes a gente vai percebendo. E quanto mais detalhes a gente vai percebendo, mais a gente consegue mexer um pouquinho ali no desenho até ficar realmente bom do jeito que a gente quer, do jeito que tá parecido com o que a gente pensou. A ideia do desenho mais ou menos é essa, de você tirar da sua cabeça uma ideia e colocar no papel. E o desenho ficou assim, meus amores. E aí, vocês gostaram? Eu particularmente adorei, esse agora é um dos meus desenhos favoritos. E lembrando que se você quiser fazer um desenho como esse, é só você acessar o meu curso online de desenho, Retratos em Grafite para Iniciantes. O link tá aqui na descrição. É um curso que vai te ensinar toda a construção de um retrato, desde a anatomia do crânio até a pintura. Então você vai entender como que funciona cada detalhe do rosto humano masculino e feminino, e aplicação de luz e sombra nos retratos também. Como assim você não se inscreveu no canal ainda? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal. Vou te dar aqui 2 segundos pra você se inscrever. 2 segundos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, tchau!